Graças a paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro dos Salmos. Salmo de número 49. Livro dos Salmos, Salmo de número 49. Diz assim a palavra do Senhor, ao mestre de canto, Salmo dos filhos de Corá. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, e meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios, e perecerem tanto o astuto como o inepto, os quais deixam os outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas, e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é estultícia deles, assim como os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura. A morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o homem, quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração dos seus pais, os quais já não verão a luz. O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Vamos orar? Senhor meu Deus, nesse momento, Senhor, humildemente nós nos colocamos diante da Sua presença. Sabedores primeiramente da Tua grandeza, do Teu tamanho, da Sua glória, Senhor. De como o Senhor é poderoso e forte, de como o Senhor é glorioso. Também sabedores, ó Senhor, da nossa miserabilidade, de como somos pequenos, frágeis, ignorantes, instáveis. Nesse sentido, Senhor, nós te rogamos, meu Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, para não só discernirmos o que está na Tua palavra, para não só entendermos o que o Senhor quer nos ensinar hoje à noite, mas principalmente, Senhor, para transformarmos esse conhecimento em verdadeira sabedoria, de maneira que possamos, Senhor, aplicar esses princípios ao nosso dia a dia, e modificarmos nossa agenda, modificarmos nossa maneira de encarar a vida, modificarmos nossos planos e projetos. Ajuda-nos, ó Senhor, nesse sentido. Tem misericórdia de nós, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Morre David Rockefeller, o bilionário mais velho do mundo, foi a notícia de 20 de março de 2017. Ele morreu numa segunda-feira, dia 20, aos 101 anos de idade. Rockefeller, meus irmãos, foi o último neto do primeiro bilionário dos Estados Unidos, o magnata do petróleo John Rockefeller. Na hora de sua morte, Rockefeller tinha cerca de 3
2,3 bilhões de dólares na sua conta. Ele não foi o homem mais rico do mundo, mas com certeza foi o símbolo máximo de riqueza que a gente tem hoje. Se alguém pensar em alguma pessoa rica, vai lembrar de Rockefeller e de sua família. Mas o que é importante lembrar em Rockefeller e sua família é que ele viveu muito tempo, 101 anos, mas morreu. Não importa, meus irmãos, quanta riqueza você consiga juntar, não importa quanto você consiga ganhar em matéria de dinheiro, você morre. Esse princípio nos é muitas vezes esquecido e faz com que a gente fique por muitos anos correndo atrás de riqueza, correndo atrás de dinheiro. E de repente o salmista se levanta aqui com esse questionamento: se vale realmente a pena buscar riqueza e confiar nela? Se é realmente uma coisa tão importante assim, a tal ponto que todas as pessoas do mundo estão procurando por isso. O que é importante realmente, então, na vida dos crentes? Esse salmo, meus irmãos, se os irmãos prestaram atenção na leitura, e eu creio que sim, não é um salmo de louvor, notaram isso, né? Não é um salmo de adoração, não é um salmo de exaltação ao Senhor. Ele é completamente diferente dos outros. Assim como o próximo salmo, o salmo de número 50, esse salmo é um sermão, é uma pregação. Ele, na verdade, como o autor tem a intenção não necessariamente de glorificar a Deus, mesmo que ele faça isso no interregno, mas ele tem a intenção de ensinar, ele tem a intenção de instruir, ele quer nos admoestar. Por isso mesmo esse salmo ganha o mesmo corpo do livro de Provérbios. As palavras iniciais desse salmo são muito parecidas com as palavras iniciais do livro de Provérbios. Por isso esse é um chamado salmo de sabedoria. É um texto, um sapiencial. Ele tenta nos instruir e nos mostrar, meus irmãos, que é insensatez, que é loucura colocar o nosso coração nas coisas desse mundo. Ele tenta nos mostrar que por melhor que o mundo seja, por mais bênçãos que nós podemos encontrar aqui, nós não temos nesse mundo a nossa consolação eterna. De forma que as coisas com as quais nós nos cercamos podem ser boas, podem ser bênção de Deus, mas não é isso que consola o povo de Deus. De forma então que ele tem dois alvos muito específicos aqui nesse salmo. Em primeiro lugar, ele quer nos advertir quanto ao perigo de colocar nosso coração nas riquezas, nas coisas desse mundo. Por outro lado, ele quer nos confortar, nos consolar e nos lembrar de que o nosso coração não pode estar preso aqui, mas que o nosso coração tem que estar preso no Senhor, que é nele que se encontra a sabedoria plena. É interessante porque esse salmo não foca em Israel. A maioria dos salmos são um conclamar do povo de Deus para adoração. Esse salmo não mira só em Israel, ele não mira do povo da aliança, ele não mira só no povo de Deus, ele mira para todo mundo. Versículo número 1, ele diz: povos todos escutai, dai ouvidos moradores da terra. Essa expressão moradores da terra aqui é rara. A ideia dele é de que todas as pessoas do mundo, todos os lugares do mundo deveriam estar atentos àquilo que ele vai ensinar agora. Que essa informação é uma informação importantíssima, que vale a existência de todo mundo. E ele faz isso em dois estribilhos. Primeiro no versículo 12, quando ele diz que todo homem não permanece em sua ostentação, mas perecem. E no versículo 20, onde o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, também perece, como os animais. O princípio dele é: observem humanos, observem homens, o que realmente é importante no mundo. Observem tudo isso e busquem a instrução, de forma que vocês não busquem no mundanismo, no secularismo, no materialismo, a razão de existência, a razão da sua vida, mas busquem em outro lugar. Ele diz, porque isso tem que ser escutado por todas as pessoas do mundo. E ele não faz distinção, versículo 2. Porque quando a gente pensa nesse salmo, a gente pode dizer assim: ó, beleza, que bom, só tem pobre aqui, a gente pode falar, pode meter a pancada, porque só esse salmo é para rico. Não, esse salmo é para ricos e pobres. Versículo 2, ele diz: plebeus e de fina estirpe, pobre e rico, todos estão sujeitos a essa situação. Todos estão sujeitos a esse problema. Então ele conclama todas as pessoas, pobres e ricas, chiques ou não,
todos têm que prestar atenção nele. Por isso mesmo, no versículo 3 ele diz, o que eu vou ensinar para vocês é a sabedoria. Ele quer ensinar para o povo de que o Senhor tem algo importante para contar. E de que essa informação é crucial para se viver bem. De forma que se eu quiser ter uma vida próspera e bem abençoada, eles prestem atenção nas minhas palavras. Cuidado, porque o que eu vou falar é sabedoria. Os meus lábios proferirão sabedoria e o meu coração terá pensamentos judiciosos. Ou seja, eu vou trazer para vocês a instrução da parte de Deus. Por isso preste atenção no que vai ser dito, porque afinal de contas isso aqui é o próprio Deus instruindo o seu povo. E ele fala isso de forma muito bonita no versículo número 4. Versículo 4, ele diz, inclinarei os ouvidos a uma parábola, ou seja, eu vou olhar os provérbios, eu vou olhar a sabedoria, eu vou olhar o que existe de informação sobre esse assunto, e eu decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Eu gosto da tradução, da nova tradução na linguagem de hoje, desse versículo 4, ele diz assim, vou dar atenção aos provérbios, e enquanto toco a minha lira, eu vou explicá-los. O que ele vai fazer aqui é abrir a Bíblia, abrir as Escrituras, abrir a sabedoria de Deus. E ao abrir a sabedoria de Deus, ele quer nos mostrar que nós temos que ter alguns cuidados com relação ao amor às riquezas, à vida como nós lidamos com o mundo, e que nós temos que manter então uma perspectiva correta acerca das coisas do mundo. E tomando como base então a sugestão de Warren Wiersbe, que é um comentarista bíblico, de tema e de visões dessa parábola, eu gostaria de convidar os irmãos para dar uma olhada comigo nesse texto, sobre a seguinte perspectiva: mantendo uma perspectiva correta em um mundo obcecado pela riqueza e pelo poder. Mantendo uma perspectiva correta em um mundo obcecado pela riqueza e pelo poder. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que a riqueza não pode evitar a morte. Versículos de 5 a 12. Ele começa a discorrer sobre o que ele disse que iria tocar uma harpa, tocar uma lira, e enquanto tocava explicar. Então é uma música para informar coisas, para ensinar coisas. E o que é que ele quer ensinar? Versículo número 5, ele fala sobre um problema cristão, que é um temor das pessoas, no sentido de que os ricos têm muito poder, os ricos têm muita força. E se de repente os ricos se levantarem contra você? Se de repente alguém rico resolver te perseguir? Se alguém rico resolver te massacrar? E se esse rico resolver massacrar os cristãos? Existe um perigo muito grande, em meio às riquezas, de haver junto com a riqueza o interesse pelo poder pleno. Ele diz isso causa medo. Mas de repente ele diz que o povo de Deus não deve temer os que são ricos. É impressionante como Tiago vai pegar esse conceito e dizer, cuidado, para não bajular rico, para não começar a pegar as pessoas que têm mais dinheiro e tratá-lo com deferência, como se isso fosse nele algo extremamente importante. Não os tema. E ele diz isso no versículo 5. Por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Ele chega e diz, por que eu haveria de temer quando essas pessoas más e ricas se levantam contra mim? Por que eu haveria de ficar com medo quando pessoas ricas se levantam contra o povo de Deus? Por que eu deveria ficar assustado com isso? Por que eu deveria ficar angustiado quando eu estou no meio de uma perseguição ou no meio de uma tribulação, se os ímpios se levantam contra mim e eles são ricos, eles são poderosos? Ele diz, meu irmão, você tem que entender que os ricos e poderosos do mundo não são suficientes, mesmo que se juntassem todos, para colocar temor no coração dos crentes. É isso que ele está dizendo. Eu não preciso ter medo de político poderoso. Eu não preciso ter medo de gente rica. Eu não preciso ter medo de bambambam. Ele diz, essas pessoas não podem me impor medo. Por mais dinheiro e poder que elas possuam, elas não vão me colocar medo. Por que não? Ele diz, porque elas não têm poder de verdade. Nota, ele coloca de repente o perigo de atrelar riqueza e perversidade. E quando a riqueza e a perversidade se juntam, ela geralmente aponta para o povo de Deus. Ele diz, não fica com medo não.
Não tenha medo. Porque no final das contas eu preciso compreender que o poder dos homens é um poder ridículo. Que o poder da riqueza é um poder ridículo. Em que sentido é ridículo? Versículo 7 em diante. Vejam comigo. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Ele chega agora e nos traz uma informação interessante, que é: não dá para se livrar de Deus quando Deus requer a vida. E não tem como pagar para sequer protelar, quanto mais impedir a execução da morte. O que acontecia na verdade é que em vários crimes lá no Antigo Testamento havia um preço a se pagar. Então, se você roubava alguma coisa, você devolvia isso que você roubou e devolvia em dobro o que você roubou. Então, se alguém tirava alguma coisa de mim, essa pessoa, uma vez sendo pega e ainda estando com o objeto em mãos, ele deveria devolver o objeto e devolver um segundo objeto como compensação pelo meu trauma. E se por um acaso, quando eu encontrasse, ele não tivesse mais com o objeto porque ele já vendeu, ele deveria devolver 4 objetos ao invés de 2. Então, ao invés de eu perder um celular, se o bandido já tivesse vendido o celular, ele tinha que me devolver 4 celulares. Tinha um pagamento. E ele então tinha que pagar, mas existia um crime para o qual não havia resgate. Havia um crime para o qual as pessoas não podiam pagar para se livrar. Vejam, qualquer crime de roubo, de problema, de acidente, eu podia ir lá e pagar com dinheiro. Ele diz, mas para assassinos não havia resgate. Se alguém matasse outra pessoa, ele tinha que correr desesperadamente, o mais rápido que ele conseguisse, para uma cidade de refúgio. Havia algumas cidades em Israel, chamadas cidade de refúgio, que era quando você cometia um crime desse, sem nenhum tipo de perdão, crime de assassinato, você tinha que correr para lá. Você tinha que ficar preso nessa cidade. Por quanto tempo? O tempo que desse. Porque enquanto você estivesse dentro dessa cidade, você não podia ser morto. Você não podia pagar a sentença. Porque para toda pessoa que fosse um assassino em Israel, ele deveria morrer. A pena por tirar a vida de alguém era perder o direito da própria vida. Era assim que funcionava. De forma que quando matava-se alguém, o crime era executado em menos de uma semana. Em menos de uma semana o criminoso já estava resolvido o problema, ele já tinha morrido também. Então o cara corria para uma cidade de refúgio. O problema é que ele ficava vivo enquanto o sacerdote que morava naquela cidade estivesse vivo. Então se ele chegasse na cidade e o sacerdote fosse novinho, estava beleza, né? Porque ele ainda tinha um prazo maior até o sacerdote morrer, então estava resolvido. Mas no dia em que o sacerdote morria também o assassino fugitivo. Naquele mesmo dia, ele era capturado e era morto, junto com o sacerdote. Não havia como pagar pela vida de alguém. Ele diz, por mais rico que alguém seja, ele não pode impedir a morte. Por mais rico que ele seja, ele não pode pagar, ele não pode remir para com Deus o resgate. Ele não pode chegar para Deus e dizer, Senhor, eu pago, eu dou todos os meus bens, mas me deixa viver. Ele diz, não vale a pena, porque Deus não é susceptível à barganha. Não dá para chegar para Deus e dizer, Senhor, eu vou pagar. Ele diz, o que se tudo é meu? O que você pode me dar se tudo já me pertence? Não dá para escapar da morte. Por que não? Versículo 8. Pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. Porque senão, eles compravam. Eles compravam. O sonho dos ricos, na verdade, é uma vida eterna. Tem um bocado de filme que mostra isso. Dos ricos tentando conseguir um jeito de viver para sempre. Pagando-se fortuna para viver para sempre. Eles, o problema é que os homens não entenderam que não é possível fazer isso com dinheiro. Olha o versículo número 9. Eles querem o quê? Eles querem pagar para que continuem a viver perpetuamente e não vejam a cova. Esse era o sonho de todo rico.
de poder pagar para nunca morrer, poder pagar para nunca poder ir para a cova. Ele diz, mas não é possível fazer isso. Sabe por quê? Porque existe um destino marcado para todo mundo, versículo número 10. Pergunta é, quem vai morrer? Ele diz, todo mundo. Versículo 10 ele diz, porquanto veio-se morrer quem? Os sábios. Então quem é inteligente, quem é sábio, quem é bem instruído, tem muitas faculdades, tem muitas... o que é que acontece com ele? Ele morre. Mas não só isso, ele diz, perece também o estúpido. O estúpido, o cara que não sabe nada, o bobão, eles morrem também. Quem mais morre? Eles morre o inepto e também eles deixam a riqueza para trás. Tem um ditado no interior que diz que caixão não tem gaveta e mortalha não tem bolso. Há uma brincadeira que diz que quando Rockefeller morreu, alguém perguntou e disse, e quanto ele deixou? Ele disse, tudo. Ele deixou tudo. Não dá para levar nada. Não é possível levar nada. Não é possível comprar nada. A morte vai chegar, você tendo dinheiro ou não, você sendo rico ou não. Mas os homens tentam se enganar. Os homens pensam que eles conseguem manter-se para sempre. E que com dinheiro eles não precisam se preocupar com a morte. Versículo número 11. Olha só, seu pensamento íntimo, ou seja, aquele que ele tem lá dentro do coração, que nem ele se dá conta direito, o seu pensamento íntimo é que suas casas serão perpétuas. O que é que eles pensam? Ah, meu amigo, minha riqueza vai durar para sempre. Eu vou ser rico para sempre. Que eu vou ficar para sempre com a minha casa e os meus bens, que nada vai ser destruído. Ele diz, é isso que eles pensam. E eles pensam que essas casas vão durar gerações e mais gerações. Se fosse casarões antigos, a gente podia até dizer, tá certo, vai acontecer isso mesmo, pode ser. A gente tem um bocado de casa em Recife, que já tem um bocado de ano. Mas se foi construído pela Caixa, pode ser que você nem consiga terminar a vida nela. Aqui em Recife, Pé de Caixão, o nome já diz, é para ser enterrado nele. Diz, olha, eles olham para as propriedades deles, para as casas deles e pensam, vou viver aqui para sempre. O sonho da casa própria, por muitas vezes, é um sonho absurdo, porque a pessoa pensa, agora eu vou morrer aqui, ou eu vou viver para sempre aqui. Ele diz, eles são tão estúpidos com relação a isso, versículo 11, eles chegam a dar o seu próprio nome às suas terras. Como é que vai se chamar esse lugar? Vai ser chamado pelo nome de fulano de tal. Eles, mas não adianta, porque o próximo comprador vai mudar o nome. Muda. Ter nome de rua, ter nome de bairro, não faz a menor diferença, porque o cara que tem o nome da rua já morreu. Ter o nome numa praça não faz a menor diferença, porque o cara que está com o nome na praça já morreu. Ele diz, olha que estupidez, achar que pode durar a vida inteira. Foi essa a concepção dos homens lá em Babel. Foi isso que eles disseram, vamos deixar o nosso nome célebre, vamos marcar o nosso nome para sempre. Diz, quando a gente compra as coisas e guarda essas coisas para nós, e dá o nosso nome a essas coisas, nós temos a impressão, e esse é o pensamento íntimo do nosso coração, de que isso tudo vai durar para sempre. Mas o que é que eu tenho que ter em mente? Versículo 12. O que eu tenho que ter em mente é que, todavia, o homem não permanece em sua ostentação. Não dá para ser rico para sempre. Uma hora você morre. E ele diz, e o destino deles é como o destino de qualquer ser vivo no planeta. Ele diz assim, antes como os animais. Ele não está rebaixando os homens, dizendo que os homens são iguais aos animais. Ele diz, nós temos no final das contas o mesmo destino. Mesmo que cachorro hoje tenha roupa, mas ele não foi feito para vestir roupa. Ele morre nu porque ele nasceu nu do mesmo jeito. Então como é que a gente morre no final? Do mesmo jeito. Irmão, todos nós vamos encerrar em cima de uma pedra fria em um necrotério. Tem jeito. Todos nós vamos entrar na gavetinha e com a fitinha amarrada no dedão do pé. Tem jeito.
Ele diz, não interessa quanto dinheiro você tem, meu irmão, não interessa quanto você conseguiu juntar. Você tem que manter sempre a perspectiva de que a morte não pode ser comprada. Não é possível se livrar dela. Então não tem por que arrogância. A riqueza não pode evitar a morte. Se a riqueza não pode evitar a morte, meu irmão, eu tenho que então ter uma perspectiva muito mais concreta com relação à morte do que com a riqueza. Porque a riqueza ela é instável, mas a morte ela é certa. Salomão, em Eclesiastes, no capítulo 7, ele diz que é melhor a casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, nós atinamos para o fim de todos os homens. Manter a morte diante dos nossos olhos nos lembra que determinadas lutas, determinadas disputas para ficar rico, para ganhar dinheiro, não vale a pena. Não vale a pena. Mantendo uma perspectiva correta em um mundo obcecado pela riqueza e pelo poder. Em segundo lugar, lembrar que a riqueza não determina o nosso destino final. Versículo número 13 a 15. De repente, versículo 13, ele diz, tal proceder é estutícia deles. Confiar na riqueza e buscar a riqueza é uma estupidez. Isso é verdade. Viver a sua vida tentando adquirir bens não faz a menor diferença. Porque no final das contas, não há tempo suficiente para usufruir das riquezas que se adquire. E por mais que se usufrua das riquezas que se adquire, não vale a pena diante do perder a própria alma. O Senhor Jesus contou-nos uma parábola bem interessante. Ele disse que um homem, um fazendeiro, tinha uma fazenda, e de repente ele teve uma colheita recorde. E em meio a essa colheita recorde, ele tinha um problema nas mãos, que era onde guardar toda aquela quantidade de cereal que ele tinha levantado naquele ano. E ele pensa e planeja, vou destruir os celeiros antigos, vou construir novos, vou guardar toda essa colheita. E no final das contas ele diz, regala-te, ó minha alma, porque tens preparado muito para o resto da vida. E de repente Deus olha para ele e diz, você é louco. Hoje mesmo te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, confiar nas riquezas, confiar no que se tem, confiar no que se guarda, é uma loucura. É por isso que no versículo 13 ele diz, fazer assim, viver assim é uma loucura, é estupidez. Sabe o que é pior? É o final do versículo 13. Ele diz assim, assim mesmo seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Sabe o que acontece aqui? Ele diz, esse pessoal aplaude quem busca riqueza. Existe plateia para isso, o pessoal paga coach para isso, para ficar ouvindo, vem enriquecer. O pessoal acredita na Empíricos, vai investir lá, você vai ficar rico em 30 dias. O pessoal só faltou se acabar de comprar a Herbalife, estão lembrados? Porque a primeira coisa que a Herbalife dizia para você é, você vai ficar rico. Agora, meu filho, você vai sair dessa pobreza, você vai vender muito. Vendendo, muita gente ganhou dinheiro. A Herbalife ganhou dinheiro. Vendendo o produto para o pessoal. O pessoal não entendeu, lembra lá das pirâmides que tinha aqui em Pernambuco? Quanta gente botou dinheiro, querendo ficar rico. Você diz, agora, meu filho, vou viver de renda. Agora eu vou ganhar dinheiro. Ah, querido, quanta estupidez, quanta loucura, e como tem gente pronta a aplaudir quem quer ficar rico e quem está ficando rico. Como tem gente disposta a bajular rico e tentar dizer, muito bem, você vai ficando mais rico. Qual é o problema? O texto vai dizer que eles são tão loucos, que eles vivem como se fossem um bando de ovelhas prontas a ser mortas. Olha que imagem terrível, a do versículo 14. Como ovelhas são postas na sepultura. A morte é o quê? É o seu pastor. Essas pessoas não entenderam
que elas têm alguém que vai cuidar delas. E agora a morte é personificada como um pastor que vai cuidar das pessoas. E ele olha para todas essas coisas de poder que o mundo acha que são importantes e diz: no final das contas, tudo vai ser entregue a um pastor chamado morte. E tudo que se tem se interrompe lá. Tudo se acaba lá. E o texto diz: e eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que eles habitam. Ou seja, eles vão para a cova e vão ficar lá. Motociclistas do Brasil e do mundo todo têm um símbolo que os crentes morrem de medo. Porque eles não entendem. Você vai ver em motoclube, em moto de motoclube, é uma caveira. Está vendo? É satanista esse negócio. Eles adoram Satanás, porque aqui tem uma caveira. Aí fica todo mundo com medo. Quando vê um pastor com a camisa de caveira, pronto, acabou-se. Agora isso aqui acabou-se, isso aqui não presta. Mas não entenderam o que é que por que é que os motoclubes usam a caveira como seu símbolo. O símbolo da caveira no motoclube é para dizer que não interessa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, não interessa quem você seja, todo mundo termina como uma caveira. No final das contas, tem alguém melhor do que o outro? Resposta: não, todo mundo tem uma caveira por baixo. Já parou para pensar quantas pessoas se confiam na beleza? Isso é tão bonitinho, né, meu filho? Mas interessante. O que é beleza? O que é uma pessoa bonita? Uma pessoa bonita, na verdade, é uma pessoa que tem a quantidade correta de músculo por cima dos ossos, numa proporção adequada, com uma pele cobrindo. Mas, por debaixo daquele negócio de pele e de músculo, o que é que tem ali debaixo? Uma caveira. Então você pode pegar o homem mais bonito do mundo, bota ele no raio-x, que ele tem igualzinho a tu. E aí você fica feliz. Alguns vão ter uma caixa encefálica um pouquinho maior, feito eu, mas tudo bem. Debaixo todos têm uma caveira. Ele diz: não interessa qual é a sua condição social, não interessa se você é bonito, se você é pobre, se você é rico, se você não é, se você é famoso, se você não é. Todos viram caveira quando são entregues ao pastor morte. Todo mundo apodrece. Pastor, que negócio para baixo, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. Que coisa ruim, não é? Não, não é não. Porque o versículo de número 15 chega com uma nova perspectiva para nós. Ele diz: ok, meu irmão, então você não precisa se preocupar com riqueza, porque é que você sabe o que acontece com o rico? Ele morre. E no final das contas ele apodrece do jeito do restante. Então não tem rico cheiroso depois de morto. Não tem perfume francês que tira a catinga. Vai todo mundo apodrecer do mesmo jeito. Mas, versículo 15: mas Deus remirá a minha alma do poder da morte. Eu conheço alguém que tem realmente poder. Eu conheço alguém que é realmente rico. Ele diz: por mais rico que você seja, versículo 7, não consegue pagar pelo preço da vida de alguém. Por mais rico que você seja, você não consegue estender a sua vida por nem 1 milímetro. Por mais rico que você seja, você não consegue pagar para se livrar da morte. Mas Deus é tão rico, mas Deus é tão poderoso, que Ele pode pagar para eu não morrer. É Ele quem pode pagar. Ele diz assim: Deus remirá a minha alma da morte. Os ímpios vão para o sepultamento, os ímpios vão para o caixão, os ímpios vão apodrecer, eles, não interessa, todo mundo vai para lá. Mas os crentes conhecem alguém, são amigos de alguém que é riquíssimo, riquíssimo a ponto de pagar o preço pela morte, de forma que a morte para os crentes não é um castigo final pela impiedade. A morte para os crentes é uma recompensa pela morte redentora de Cristo. Nós somos redimidos.
Ele diz: o Senhor Jesus Cristo pagou. Aí eu não sei o que é que a gente canta. O que a gente cantava antigamente: eu sei que foi pago um alto preço, ou se eu canto agora, não saberei quanto custou. Mas eu sei de uma coisa, que não foi por ouro, não foi por prata que nós fomos resgatados. Não foi por dinheiro seu, mas foi pelo precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo, que nós somos comprados. Ali diz: Deus pode, pelo sangue de Jesus Cristo, comprar a minha alma. Ele pode comprar a saída da morte. Olha que coisa magnífica, meus irmãos. Os ricos desesperados tentando ao máximo esticar a vida, os ricos ao máximo tentando gastar o seu dinheiro para ficar mais uns minutinhos ricos, os crentes tranquilão, porque no final das contas, Deus que é rico já pagou o preço para o nosso lugar e nós já temos o problema da morte resolvido. Isso não é problema para nós. Eu não preciso ter medo da morte. A morte não é mais minha inimiga. A morte é alguém que eu abraço com muito gosto. A morte é alguém que eu acolho com alegria no coração. A morte não me pastoreia, a morte me presenteia. Porque em Cristo, Ele diz: eu tenho minha alma redimida. Deus remirá a minha alma da morte. Como assim Ele vai remir a minha alma da morte? Pois Ele o quê? Me tomará para si. Olha como é que termina o Salmo 48. O Salmo 48 termina assim: que este é Deus, o nosso Deus para todos sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Aí o salmista chega agora e diz assim: não só até a morte, mas Ele vai nos conduzir depois da morte. Imaginou, meu irmão, que vai ter de crente pobre tirando a barriga da miséria no céu? Já imaginou, meu irmão, o que é ser alguém que era um mendigo na terra e descobrir que todo o universo agora lhe é por herança, de que ele não terá mais nenhuma necessidade? É essa a riqueza na pessoa de Cristo que nos foi conquistada. Ele diz: não adianta ficar tentando buscar tesouros aqui na terra. Eles não compram a morte, mas Deus comprou-nos a vida depois da morte. Ele nos remiu, Ele pagou o preço. Eu preciso entender isso, meus irmãos, porque não é a riqueza que determina para onde eu vou. Não é a riqueza que determina se eu estou mais perto do céu. Era isso que pensavam os judeus. Eles diziam assim: se fulano de tal é tão rico, logo Deus gosta muito dele. Então Deus está dando muita coisa para ele. Olha que prova que Deus o abençoa. Ele está sendo abençoado com riqueza. É por isso que os amigos de Jó têm tanto problema quando veem Jó pobre, sofrendo, sem filhos. Eles: você fez alguma coisa, meu filho. Confessa logo e deixa para ver se você resolve, se melhora de vida de novo. Porque ninguém tem todas as coisas retiradas assim se não fez nada para Deus. Porque se você estivesse bem com Deus, Deus estava fazendo seu negócio prosperar. Era assim que os judeus pensavam. E um jovem que tinha muita riqueza procurou Jesus, querendo encontrar um jeito de ser salvo. Querendo encontrar uma maneira de ser salvo. E Jesus não diz uma maneira dele pagar para ser salvo. Jesus diz: vá, venda tudo quanto você tem, distribua entre os pobres, e você tem um tesouro no céu. E aí então você tem os céus. Para aquele jovem ser salvo, ele precisava abrir mão da riqueza da terra. Quando aquele jovem sai triste, a palavra de Jesus é: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Pedro, como não é bobo nem nada, olha para Jesus e diz: Senhor, então estamos quebrados. Ninguém vai para o céu não.
Se for num apertadinho desse, Senhor, não passa ninguém. Não vai ninguém. Aí o Senhor disse, meu filho, você não entendeu. O que é impossível para os homens é completamente possível para Deus. Deus espreme o camelo e passa pelo fundo da agulha, sem nenhum probleminha. Deus passa. Notem, meus irmãos, o grande princípio por trás é: só Cristo nos tem uma solução final para a morte, que é o único desejo do coração do homem. Riqueza não tem, riqueza não traz isso. No final das contas, mantendo uma perspectiva correta em um mundo obcecado pela riqueza e pelo poder, em último lugar, a riqueza não deve alimentar os nossos desejos. Versículos 16 em diante. Ele retoma o tema lá de trás, quando ele diz, por que hei de temer? Ele retoma no versículo 16, dizendo, não temas quando alguém se enriquecer. Ele agora aponta e diz, não se preocupe quando você vir alguém que está ficando rico. Não se preocupe quando você vir alguém que está crescendo, versículo 16, quando a sua glória está avultando. Diz, não fique olhando para ele, mas eu quero que você preste atenção qual é o tom que ele quer dar aqui. Não é mais a ideia só de ficar com medo dessa pessoa fazer algo mal a você. Mas a palavra aqui também pode ser traduzida como não fique com inveja deles. Aquele cara que você estudou com ele lá no colégio, aquele com o busto lá de fora, barriga d'água, aquele, de repente o cara, bum, cresceu. E tem aqueles famosos encontros de colega de turma, que é na verdade um para medir o sucesso do outro. Aí senta um olhar, chega lá, qual é o carro que cada um chega? Aí o cara chega num carrão esportivo, um negócio, e o outro chega de Uber. Aí fica medindo quem tem quanto, quem conseguiu quanto, quem prosperou. Ele diz, não, meu filho, não fica com inveja de quem ficou rico, não. Não fique olhando para as pessoas com inveja. Note, meus irmãos, o grande problema do mundo, e principalmente dos brasileiros hoje, é ficar olhando para os ricos e ficar com inveja de rico. Eles falam, não, deixa o cara lá. Se o Senhor deu riqueza para alguém, Deus vai cobrar dele o bom uso da riqueza. Porque riqueza não é pecado. Ser rico não é pecado. O amor à riqueza é que é pecado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem tem como alvo de vida ficar rico, cai em muitas ciladas. Esse é o problema. É quando os seus desejos estão postos lá. Se Deus deu riqueza para o irmão, deixa ele com a riqueza dele. Não deseja a riqueza dele. Não tenta se aproximar dele para ganhar dinheiro dele. Não seja interesseiro. Deixa o irmão lá. Para de invejar o cara. Sabe por quê? Porque no final das contas, você vai ganhar a mesma recompensa que ele. O salário do pecado é a morte. Vai morrer. É isso que ele diz. Versículo 17, fica com inveja não, meu irmão. Ah, pastor, mas o cara mora numa cobertura de frente para Boa Viagem. É o quê, meu irmão? Mas ele vai lá para o cemitério do jeito de você. Ele vai para Santa Maria, não tem para correr não. Ele vai morrer, versículo 17. E morrendo, o que acontece? Nada leva consigo. A sua glória, o que acontece? Não o acompanhará. Não vai longe. Não leva. Tem mais, versículo 18. Ainda que durante a vida ele se tenha se lisonjeado, ou seja, ainda que durante a vida ele se gabe de ser rico e saiba aproveitar a riqueza, ainda que o louve quando faz o bem a si mesmo, ainda que as pessoas o elogiem pelos bens que ele possui, pelas roupas e pelas coisas caras que ele consome, ele irá ter com a geração dos seus pais. Em outras palavras, ele vai para debaixo da terra, do jeito que todo mundo foi. Meu irmão, não faz diferença se a pessoa é enterrada com aquele caixão que o pessoal tem que ter com cuidado para o defunto não cair no meio do caminho. Ou se ele vai ser enterrado com aquele caixão de madeira de lei, com 2 portas, que precisa pelo menos umas 10 pessoas para carregar. Não interessa se ele vai ser sepultado numa vala comum, nem se ele vai ser sepultado
ou se ele vai ser colocado num grande mausoléu e vão colocar uma grande placa com o nome dele lá. Isso não interessa, porque no final das contas, todos vão apodrecer do mesmo jeito, todos vão para um lugar onde não dá para ver a luz, todos vão ser enterrados, todos vão morrer. Essa perspectiva sobre a morte faz com que você não deseje a riqueza como alvo de vida. Enriquecer não pode ser o objetivo dos crentes. Enriquecer não pode ser o alvo da vida dos crentes. Por que não, pastor? Por causa do versículo 20. Ele repete o estribilho do versículo 12. O homem revestido de honrarias. É a mesma ideia lá, o homem que permanece em sua ostentação. O homem rico e pomposo. Aqui ele acrescenta uma frase, que não tem lá no 12. Sem entendimento. Isso aqui é importante, é como que dizendo, o homem que é rico e que não prestou atenção que riqueza não vale nada. O homem que é rico e que não buscou a Deus, porque é estúpido. Esse homem, do mesmo jeito que os animais, ele também vai morrer. Mas eu quero que você note um detalhe aqui. É que ele coloca o sem entendimento antes de dizer que o rico morre. Para mostrar que é possível que um rico encontre entendimento também. É possível conseguir uma fortuna e ainda manter o entendimento. Como é que eu posso manter a fortuna e ainda ter entendimento? É quando eu não der ao dinheiro que eu possuo um valor que ele não tem. Quando eu estabelecer o lugar certo da riqueza na minha vida. Quando eu colocar Deus em primeiro lugar. Quando eu buscar primeiro o reino de Deus. Quando as minhas paixões forem paixões celestes e não paixões da terra. Quando eu aprender que o meu salário é para ser investido para o Senhor e não para esbanjar com meus próprios prazeres. Esse princípio que ele nos coloca é para que nós entendamos que é possível ser rico sem ser estúpido. Mas o rico que é estúpido acha que em sua riqueza está tudo o que ele precisa e ele vai descobrir que a riqueza dele não vence a morte. Mas para aqueles que conseguirem ser ricos, mas tiverem entendimento da parte do Senhor, e não colocarem os seus desejos nas riquezas, essas pessoas com sabedoria entenderão que só Cristo pode pagar pela alma delas, e que Cristo na cruz do Calvário pagou por elas como se elas fossem pobres, e essa pobreza que elas possuem espiritualmente vai garantir a elas a riqueza dos céus. Porque onde o homem coloca aquilo de valor, que ele acha que tem valor, ali ele coloca o seu coração. Se nós achamos que as coisas de valor na vida são o que nós possuímos, nosso coração fica enterrado nessa terra. É por isso que nós temos que ajuntar tesouros no céu. E isso é um fator interessante. É que na terra você junta tesouro para morrer. No céu, o tesouro tem que ir na frente. Não vai contigo, não. O seu tesouro tem que já estar lá e não aqui. Queridos, que lições nós podemos tirar desse texto aqui? Como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida, nosso dia a dia? Você diz, que bênção, pastor. Eu estou com um salário atrasado, estou sem dinheiro, então esse texto pelo menos não vai falar para mim. Mas eu preciso entender, meus irmãos, que quem disse que o texto está falando para quem tem muito dinheiro, notou? O texto está falando para ricos e para pobres. Ele está falando para gente de fina estipe e para perrapado, feito eu e você também. O que ele está dizendo é cuidado. Porque você pode não ter muito dinheiro, mas amar muito o pouco dinheiro que tem. Você pode não ter uma conta com muitos milhões de reais, como alguns têm por aí. Mas o pouquinho que você tem, seja o suficiente para você confiar. Que sua confiança está a receber um salário mínimo no final do mês. Que sua alegria está em receber o salário, em ter dinheiro para gastar. De quando você coloca toda a sua esperança e toda a sua confiança nas riquezas que você possui.
quando você descansa por aquilo que você adquiriu, e você confia nessas coisas que você adquiriu, ele diz, isso é estupidez, meu irmão. Eu não posso confiar nas minhas riquezas, mesmo que as minhas riquezas sejam pequenas. Eu sei que o pessoal mete o pau no capitalismo, e diz que o capitalismo é ruim, mas meu irmão, a pessoa mais pobre no mundo hoje é mais rica do que alguém antes do capitalismo ser implementado na Revolução. A pessoa mais pobre no mundo hoje é mais rica do que um rico lá na Idade Média. A média de vida lá era 30 e poucos anos. Quando chegava a 40, o cabra estava feliz. Ou seja, o mundo hoje vive uma situação de riqueza onde os mais pobres ainda são ricos. Eu preciso compreender então, meu querido, que eu não posso colocar as minhas expectativas e confianças na riqueza. E por isso mesmo, os meus desejos, os meus anseios não podem girar em torno disso. Eu preciso parar de sonhar somente com as coisas daqui da terra. Eu preciso parar de ter as expectativas todas da minha felicidade baseadas em coisas aqui da terra. Porque, dizia já meu avô, a medida do ter nunca enche. Sabe o que vai acontecer quando você comprar o celular novo? Em um mês, vai aparecer um novo. Aí você compra um novo. No mês seguinte, aparece outro novo. Não importa, vai sempre ter um negócio maior. Aí você, na Copa, comprou uma televisão de 50 polegadas, LED. Aí chega dizendo, rapaz, agora essa daqui é pro resto da vida. Aí, 6 meses depois, lançaram a 4K, que você agora quer também. Aí você vai comprar a 4K, aí descobriu que tem uma de 60 polegadas. Meu irmão, a televisão é maior do que a sua sala, é grande demais. Ah, mas essa aqui é que é boa. O problema é que não dá para entrar na casa com a televisão, mas isso aqui é que é boa. Eu findo tendo sempre uma expectativa maior, eu sempre quero uma coisa maior, eu sempre quero um negócio melhor. E esse amarrar de uma coisa melhor me faz querer lutar a vida inteira para ter coisas melhores. E eu gasto a minha vida inteira correndo atrás de riquezas. Eu vou dizer uma coisa. Caixão não vem com TV, não tem Wi-Fi. Não vai dar para fazer ligação para você do seu iPhone depois que tu morrer. Não adianta colocar mensagem no Facebook para defunto, porque defunto não lê. Não tem Facebook depois de morto. Eu preciso entender de que essa perspectiva de correr atrás de riqueza está na hora de parar na Igreja de Cristo. Os crentes precisam urgentemente demover os seus corações do desejo por ser rico e colocar o seu coração no desejo de ser santo. Os crentes precisam parar de olhar para o que eles podem conquistar em matéria de finanças e começar a olhar como é que eu posso glorificar a Deus com as finanças que o Senhor me deu. De como eu posso glorificar ao Senhor trazendo para o real a maneira como eu vou lidar com minhas finanças. Enquanto nós estamos preocupados com o dinheiro que a gente ganha e com o que a gente gasta, meus irmãos, eu estava conversando com o irmão essa semana, temos dezenas de igrejas ao redor aqui de Recife, igrejas a 30 quilômetros de distância, que não têm um trabalho evangélico, que não ouviram falar de Jesus, não tem pregação. O que é que falta lá? Falta 2, 3 salários mínimos para botar um missionário lá, falta R$500 para pagar o aluguel e energia de um lugar. Nós temos que entender, meus queridos, que nosso dinheiro tem que ser usado para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, aquele que roubava, não furte mais. Antes trabalhe, para que tenha com que ajudar, acudir ao necessitado. É esse o princípio bíblico. Glorificar a Deus com as riquezas. Então, se o Senhor tem me dado o privilégio de enriquecer, diz, use com entendimento, não coloque o seu coração lá, não coloque sua confiança lá, mas não só isso. Estabeleça a sua confiança naquele que é rico o suficiente para pagar pela sua alma. Coloque sua confiança em Cristo, que remiu a sua alma.
aquele que conseguiu pagar pela morte, aquele que conseguiu pagar o preço para que você não fique morto eternamente. Coloque a sua confiança nele e se alegre plenamente no que ele comprou, no que ele adquiriu, no que ele possui de bênção para nós, e não no que você consegue adquirir no dia a dia. Comece a sonhar e se alegrar com Cristo e não com as coisas que você pode adquirir, meu irmão. Porque se você começa a sonhar com as coisas que pode adquirir de forma louca, você vai colocar todas as suas expectativas lá. O Senhor nos conclama hoje a nos alegrarmos com as coisas que Cristo conquistou na cruz do Calvário, a colocarmos a riqueza no lugar certo, para ser usada para a glória do Senhor, mas em perspectiva de vida, eu vivo para glorificar a Deus. Por isso, pare de faltar aos cultos, porque você quer arranjar um jeito de ficar mais rico. Para de dizer que não tem tempo de orar, porque você tem que trabalhar feito um bom louco, porque você precisa de coisas que você necessariamente não precisa. E você abre mão de relacionamento com Deus para conseguir isso. Pare de viver como um louco. Comece a viver como um cristão. Rockefeller foi riquíssimo. Morreu com 101 anos de idade. Mas morreu. Riquezas podem ser uma coisa interessante. Se Deus te abençoar com elas, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não são nelas que nós colocamos o nosso coração. Nós nos alegramos com a riqueza que Cristo comprou para nós. Ele nos deu a vida eterna. Isso é o que nos alegra. Então, ao invés de se alegrar com comprar um celular novo, se alegre com o fato de que Cristo comprou-nos a nossa salvação eterna. Isso é que é alegria. Isso é que é felicidade. Queridos, nós vamos nesse instante cantar ao Senhor. Enquanto cantamos esse hino, nós nos preparamos para participar da mesa do Senhor.